graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isto que eu acabei de ler são alguns versículos da palavra de Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Romanos, capítulo 12, versículo 2. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. São versículos relativamente conhecidos de todos. Versículos que nós estamos, inclusive, acostumados como líderes, como ministros do Evangelho, como cristãos, a ouvirmos e a estudarmos. Porém, hoje eu gostaria de poder compartilhar com vocês uma experiência minha sobre o entendimento e da revelação do Senhor para estes mesmos textos que muitas vezes nós já, como eu digo, até ministramos sobre eles. Quando nós falamos de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que ele disse que o mesmo Deus de paz nos santificaria em tudo. E aí ele explica o que é tudo para Deus: espírito, alma e corpo. E diz que este tudo deveriam ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pense, muitas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo como se houvesse alguma diferença em importância na forma como eu cuido do meu espírito ou na forma como eu cuido da minha alma para a forma com que eu cuido do meu corpo. Mas este versículo nos faz entender que Deus trata tanto o meu espírito quanto o meu corpo, quanto a minha alma no mesmo nível. Todos os três, diante de Deus, devem ser santos, devem ser irrepreensíveis, devem ser, como ele diz aí, íntegros. Não podemos permitir que, de alguma forma, qualquer um destes três estejam fraccionados, estejam quebrados por alguma coisa que não esteja em linha com aquilo que é a palavra de Deus, que é quem formou essas três partes que faz de nós um só ser, um ser completo, o tudo
do ser humano. E quando nós vemos esta expressão, né, que Deus nos santificou, pode até parecer que nós estivéssemos falando sobre o momento já quando a gente, né, deixe de estar aqui nesta terra e que eu passe a ser um espírito, e aí então todo esse misticismo. Mas não, o que nós devemos entender é que é para nosso tempo na terra que Deus quer que vivamos de uma forma santificada. Por quê? Porque ele diz no final que é na vinda. Então, eu devo estar irrepreensível e devo estar íntegra e devo estar em santidade no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, quando aconteça a segunda vinda de Cristo. Isto quer dizer que durante este processo aqui na terra, este tempo aqui na terra, eu devo dedicar o mesmo nível de preocupação e de esforço e de empenho que eu faço para ter um espírito que esteja cumprindo o que a Bíblia diz, para que ele esteja preparado para esta vinda do Senhor. Também o esforço que eu faço para ter uma mente que esteja renovada, que esteja saudável, que esteja separada, santa, irrepreensível e íntegra, que eu não esteja com a minha mente cheia de feridas na alma, com problemas. Não, eu devo estar sarando isso e devo estar colocando esta alma nesta condição. E da mesma forma eu tenho que entender que deve existir da minha parte uma preocupação, um esforço, um empenho e exercer este trabalho para que o meu corpo esteja encontrado nesta mesma condição. Isto é o que este versículo nos está dizendo, que este tempo que estamos aqui é um tempo para estarmos preparando todo o nosso ser para esta vinda do Senhor. E o outro versículo que falamos é o versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz que nós não podemos estar conformados com este século, não podemos nos moldar, não podemos estarmos como que a gosto, como confortáveis em um mundo, um século, um momento desta terra em que tudo que se faz aqui está levando o nosso corpo, a nossa vida, a estarmos com hábitos, com atitudes e com consequências muito diferentes daquelas que Deus quer para nós e que estão descritas na sua palavra. E aqui ele coloca que é necessário para que eu consiga estar inconformada e poder transformar esta realidade no meu entorno, eu necessito renovação da minha mente. Como vou renovar a minha mente? Pelo conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus e que eu começo a aplicar aqueles princípios e aqueles versículos, aquela meditação que eu faço naquele texto que eu entendi, Deus vai revelando o seu próprio Espírito, que agora habita no meu espírito quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, produz esta condição de que pensamentos sejam mudados. Coisas que eu normalmente tratava como algo normal e que todos fazem, agora eu entendo que é prejudicial para a minha saúde, que produzirá doença no meu corpo, que eu posso chegar a viver menos dias sobre esta terra, quando Deus queria que eu vivesse ou alargasse os meus dias sobre esta terra, mas eu perco isto pelo fato de simplesmente estar acomodada e conformada com os hábitos que este mundo está ensinando para as pessoas e que é praticado como algo normal, como algo que todos fazem, e eu, por falta de analisar e de aplicar esta revelação que Deus me dá da sua palavra, eu termino tão doente e tão viciada naqueles hábitos que são hábitos para estar doente, para estar em uma condição até mesmo mental e, como consequência espiritual, contrária à vontade de Deus para a minha vida.
e por suposto que eu não vou conseguir mudar o ambiente onde eu estou. O entorno onde eu estiver vai estar tão mal quanto eu mesma vou estar. O outro versículo que líamos é o de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Estes versículos nos confrontam, porque aqui Deus fala: vem cá, por acaso vocês não sabem que vocês são, ou o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? E ele diz que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. E faz uma pergunta. E que não sois de vós mesmos? Isto é muito sério. Ele quer dizer, bem, eu entreguei algo para vocês, mas que não é de vocês. Este corpo aonde o Espírito Santo decidiu habitar não é de vocês. Ele está para que vocês utilizem, para que vocês possam se mover nesta terra, porque somos espírito, mas estamos neste corpo, e este corpo não é nosso. Então, uma das coisas que eu devo entender é que quando você chega na casa de alguém, você observa como está a casa, se está organizada, desorganizada, e só de olhar a casa, você vai poder definir e saber quais são os tipos de hábitos que estão sendo praticados naquela casa. No versículo 20, ele diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Coloca muito claro, não é uma questão de que eu entenda que só glorifico a Deus quando eu estou na igreja, adorando, louvando, pregando, ouvindo a palavra ou ministrando numa célula. Ele diz aqui que a glorificação de Deus no meu corpo é algo que eu devo preocupar-me, porque isto foi pago um preço por isto. E aqui dizíamos que casa, ela reflete quais são os hábitos que estão sendo praticados aí, as pessoas que vivem aí, de que forma eles vivem e quais são os seus hábitos. Só por observar a casa você já sabe. Pergunta que fica: as pessoas, quando veem você no seu físico e veem o seu físico e o seu estado de saúde física, eles podem dizer que você está refletindo que quem vive ou habita em você é o Espírito Santo? E mais sério, ele não é um hóspede, ele é alguém que habita, ele veio para habitar em nós. Isso é importante que nós passemos a prestar atenção, pensar, analisar. E o último versículo que nós fazíamos menção ao início é em 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 31. E aí ele fala abertamente, ele diz: quer bebais, quer comais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui eu quero dar uma frase de uma das pessoas que estamos acompanhando um curso, mas ao final vamos dizer, ela diz que talvez as respostas que você esteja buscando estão escondidas nos hábitos que você está evitando. Muitas vezes nós evitamos mudar coisas nas nossas vidas e estamos prejudicando o nosso corpo físico e levando o nosso corpo físico a não render glórias a Deus. Isso eu gostaria que ficasse claro neste vídeo. O meu corpo é um instrumento para render glórias a Deus, tão importante quanto a minha alma e o meu espírito. E aqui eu gostaria que nós entendêssemos alguma coisa, que o nosso estilo de vida dará glória a Deus ou não. E isto é importante porque nós necessitamos, pela própria Bíblia, dar glória a Deus em tudo o que nós fizermos. E por que eu estou gravando este vídeo
que é que eu quero transmitir hoje? Há 20 anos atrás, eu estive aqui mesmo, em Curitiba, 2005. E hoje é 2025, estávamos em 2005. E eu vim até esta cidade, coincidentemente, estava um congresso aqui. E eu participei deste congresso com o apóstolo René Terranova. E depois eu voltei para a Bolívia e, chegando em Bolívia, justamente começavam a fazer o encontro de princípios bíblicos. E também eu fui fazer o encontro de princípios bíblicos. Qual não foi minha surpresa? Que no encontro de princípios bíblicos era algo muito similar com o que se havia tratado aqui neste congresso. Era como se Deus confirmasse uma mensagem que ele me estava entregando. E estando naquele encontro, Deus colocou algo no meu coração. Ele colocou, através do primeiro versículo que eu li aqui, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele colocou a frase que por 20 anos está como dando voltas na minha mente, produzindo uma inquietação para que eu entenda o que Deus quer revelar através disso. E a frase que ficou na minha mente naquele encontro, e daí passou a ser algo que eu buscaria entender para poder dirigir a minha vida e colocar a minha vida nas mãos de Deus para cumprir este propósito. E ele dizia: a prosperidade integral, espírito, alma e corpo. Normalmente pensamos em prosperidade, pensamos em dinheiro, não é certo? Mas aqui o que Deus me mostrava é que existe algo que é sobrenatural, que é abundante, que é sobremaneira, não se pode entender, nem algo que um ser humano em sua força não mais possa fazer, que é algo que é completo. E aqui você vê todo o vosso ser, tudo. Quando ele fala espírito, alma e corpo, ele diz tudo. E quando ele fala em prosperar de forma integral, aqui diz que esteja íntegro, irrepreensível. E ele me dava isto: prosperidade integral, espírito, alma e corpo. E me entregava este versículo. São 20 anos que eu venho lendo a Bíblia, assistindo pregações, congressos, encontros, participando em atividades da igreja, e sempre isto está no meu coração. E qual não é a minha surpresa em entender que Deus não queria somente que eu tivesse um conhecimento para transmitir um ensino, uma história. Ele queria que eu compartilhasse experiência de vida. E ele fez um processo. São mais de 20 anos. Vivi na Bolívia praticamente 28 anos. E dentro desses 28 anos ele fez um trabalho muito minucioso a nível de produzir santidade, trabalhar a área espiritual da minha vida, ainda que eu já tivesse ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu cheguei na Bolívia, mas esses 20 e tantos anos que eu vivi naquele país foram anos que Deus utilizou para produzir esta santificação, para trabalhar e para purificar e moldar esta parte espiritual, fazendo sim que eu tivesse muito mais acesso, conhecimento, participação a nível de trabalhar a parte espiritual de um ser humano. Participei e ajudei em muitos congressos, encontros, atividades, espiritualmente falando, como pastora, como discípula, como líder. Mas chega um momento em que nestes mesmos encontros, inclusive na hora que você vai preparar uma mensagem para ministrar ou fazer qualquer estudo, ele está trabalhando também, moldando a sua alma. E aí é onde ele traz à luz muitos traumas, dores, feridas, e vai tratando, e vai limpando, e vai ajustando, e vai acomodando. E a gente pensa: já estou pronto. E de repente chega 2021, um ano onde nós estávamos terminando a pandemia, e estive acompanhando pessoas que estavam com situações de doença, com coisas graves, câncer,
nós vimos durante aqueles anos de pandemia pessoas jovens que não tinham probabilidade nenhuma, de repente, em 2 dias deixarem de existir. E assim, tudo aquilo começou a também falar ao meu coração. E foi quando eu busquei saber como estava a minha saúde física. Entendo que a graça e o favor de Deus são sobremodo sobre a minha vida, que efetivamente havia deficiência de vitamina D, alguma coisa assim, porém nada mais grave. Porém eu entendi que Deus me estava chamando para ter responsabilidade com a área física e que eu deveria cuidar da minha área física, saber como estava e dar atenção a esta área física, assim como nós nos preocupamos em saber se nós estamos curados, livres na área emocional, na área espiritual, se nós estamos crescendo em Deus, conhecendo a sua vontade. Agora ele me abria os olhos para o entendimento da necessidade de ter um corpo fisicamente curado, sano, saudável. E isto fez com que eu buscasse conhecimento. Aqui diz, Deus, o Espírito Santo, não é somente um hóspede. Ele decidiu habitar em nós. E ele começou a me chamar a atenção de como era importante eu saber que este é o templo do Espírito Santo. E ele me disse assim, uma destas aulas que eu estava assistindo, o Deus onipresente, que pode estar em qualquer lugar. A onipresença de Deus é um dos seus atributos, que atribui a ele a condição de poder estar em todos os lugares, inclusive. E ele decidiu estar limitado e dependendo do meu corpo para mover-se neste tempo na Terra. Esta é uma decisão que Deus fez, que nós, como corpo, que somos este templo onde habita este Espírito, possamos ser aquele que produz esta condição de que ele se mova, que ele vá até o necessitado, que leve a palavra, que leve a unção para restaurar a saúde, para restaurar a sua saúde mental também. Esta postura do Espírito Santo de Deus tem que tocar as nossas vidas para nos trazer à memória a responsabilidade que nós temos de cuidar esta casa, para que quando vejam esta casa possam dizer, o Espírito Santo habita nela, pela forma como ela está fisicamente. Que pena se eles olharem para nós e como filhos de Deus disserem, ele não deve ter o Espírito Santo morando nele, porque do jeito que ele está, no seu quadro de saúde física, demonstra que ele não tem cuidado nenhum com esta casa. Isso é o que Deus diz aqui. E mais, é importante que entendamos que existem coisas que nós não conseguiremos fazer sozinhos. Jesus já sabia disso. Por isso ele mandou ao Espírito Santo, para que viesse a habitar dentro de nós, dentro desta casa, e fizesse memória de tudo que ele ensinou. Uma das coisas que é importante, que necessitamos companhia, o Espírito Santo já habita em nós, mas nós precisamos uma comunidade, um entorno que tenha este mesmo propósito. Um destes caminhos que nós não poderemos fazer sozinhos é o caminho de conseguirmos desenvolver hábitos saudáveis, de manter o nosso corpo alinhado com os princípios da palavra, para que possamos ter a vida em abundância que ele nos garantiu. Isto é importante, e entendendo que isto não é simplesmente para que eu fique fitness, que eu possa não tirar fotos com roupas que estão bem porque eu estou bem fisicamente, não. É para dar a glória a Deus. Para isto é o propósito,
de termos um corpo saudável, não somente exteriormente, senão que minha pele, meus órgãos internos, minha saúde, minha pressão, nível de açúcar, de colesterol, que esteja tudo dentro de um limite, de uma saúde perfeita, para que eu possa dar este testemunho ao mundo de que sou habitação do Espírito Santo. Então, hoje eu quero te apresentar este caminho do para sempre, onde decidimos buscar o conhecimento destes hábitos que criará em nós o estilo de vida que dará a glória a Deus. Isto é importante que nós entendamos. E como é que isto acontece, maridos? Eu dizia a vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, existe aí uma chave, existe aí um tesouro escondido. E ele fala sobre estar acomodando, né? Ele diz aqui que é para que ele santifique em tudo. Aí ele fala espírito, alma e corpo. E eu sempre acreditei que efetivamente esse caminho deveria ser assim. E se você observa, o espírito é a primeira parte que Deus toca. E ele toca o espírito através da ressurreição do nosso espírito, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. No momento em que eu tenho o Espírito Santo, ele me ajuda a entender na minha mente que existem pensamentos, coisas que eu via como normais, mas que agora, quando eu leio a palavra, aí vem o segundo passo. Ele começa a fazer esta transformação e eu passo a renovar a minha mente, os meus pensamentos, o meu entendimento. E aí, com esta mente renovada, com o meu espírito ressuscitado, chega o momento em que Deus finalmente faz com que eu entenda que Ele está preocupado também. É uma preocupação que Ele tem com o estilo de vida que eu estou praticando. Quais são os hábitos que eu pratico com o meu corpo físico? O que estou fazendo com este corpo? Estes hábitos estão produzindo glória para Ele ou estão desfazendo a casa, o templo do Espírito Santo? Isto é algo que Deus quer que nós entendamos, que é necessário despertar o nosso entendimento para isto, que tanto a alma quanto o espírito e o corpo estão para Deus no mesmo nível. É importante para Deus os três no mesmo nível. Não existe um desnível. É mais importante o espírito. Se eu estiver bem, lendo a Bíblia, orando, ministrando, buscando de Deus, recebendo revelação da palavra, eu estou bem. Já a alma pode até ter feridas na alma que não estão resolvidas, coisas que não perdoei, mas isto já é um segundo plano. E o corpo, não importa, ao fim ele já vai morrer mesmo, eu não vou estar com ele nem na eternidade, e eu posso estar colocando uma interpretação que não é correta. Deus tem tanta preocupação com a forma como eu estou tratando o meu corpo, da mesma maneira como Ele se preocupa com a forma com que eu estou tratando a minha alma e o meu espírito. Então, Ele necessita que nós não coloquemos estas diferenças, senão que nós nos preocupemos realmente em nivelar isso, estar com tudo, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, glorificando a Deus, porque estarão santificados, quer dizer, separados, apartados, serão diferentes na sua forma de agir e de atuar que o mundo, que o restante deste entorno que não entendeu e que ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui é onde eu gostaria que, se você se identificou com isto que nós estamos falando neste vídeo, se através do que nós estamos explicando, de alguma forma você recebeu como a resposta da oração que você estava fazendo,
por problemas de saúde que você ou outras pessoas que você conhece estão enfrentando, se de alguma forma você entendeu que Deus está chamando você e, assim como fez comigo um dia, como que despertando e revelando a você que é importante que você se preocupe e que você saiba como tratar o seu corpo para que você possa apresentá-lo diante de Jesus na sua segunda vinda a esta terra, irrepreensível e íntegro. Este momento eu gostaria de dizer a você que este é o que eu estou vivendo. E como eu disse, eu não estou contando uma história, eu estou compartilhando com você uma experiência que eu estou vivendo. E hoje eu estou participando de uma comunidade, é uma comunidade cristãos, pessoas que conhecem a Cristo, pessoas que têm ao Senhor dirigindo a sua vida e que estão interessados em conhecer a vontade dele para o seu corpo. Para, através destes hábitos, desenvolver uma atitude de glorificar a Deus. E ainda que seja assim, que vamos ter que esforçar-nos, fazer mudanças em algumas coisas, isto será para glorificar a Deus. E aí, este é como um curso, é uma mentoria, onde estão pessoas profissionais de saúde, de treinadores de hábitos saudáveis e que estão capacitados profissionalmente para poder explicar e acompanhar e desenvolver com cada um que deseje este entendimento para chegar a esta qualidade de vida, que todos deveríamos estar empenhados. Assim como nós nos esforçamos para participar de um congresso, ouvir a um pregador que sabemos está com aquela unção que Deus entregou, aquela revelação, assim como muitas vezes buscamos ajuda psicológica para poder entender nossos traumas, eu quero dizer que é importante que você busque pessoas que conhecem como um corpo necessita ser tratado e que hábitos deve desenvolver para ter longevidade com saúde. A Bíblia nos garante que o ser humano, para este tempo, pode viver 120 anos. E estes dias poderão ser alargados, aumentados, se você está cumprindo algumas coisas. Como, por exemplo, ele diz que aquele que honra pai e mãe será añadido, aumentado o dia sobre a terra. Então, existem coisas que você pode fazer. Salmo 91 fala que aquele que pôs a confiança no Senhor no dia da angústia serão alargados seus dias. Existem promessas para que Deus, inclusive, aumente os 120 anos para mais tempo. Porém, não enfermos, não entubados em uma terapia intensiva, não sem poder caminhar aí dentro de uma casa, sem poder nem se agachar, não. Porém, é necessário entender que precisamos nos exercitar em criar hábitos que poderão manter o nosso corpo físico com energia, com disposição, com longevidade, porém saudável, diante de Deus, para que possamos servi-lo e cumprir o chamado que ele nos tem dado e cumprir os sonhos, porque quantos sonhos Deus nos tem entregado para podermos realizar para ele, para a sua obra, para levar o seu conhecimento às pessoas, e muitas vezes o nosso corpo físico está travando ou impedindo que isto aconteça. Então, neste momento, eu gostaria que você entendesse que se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e aperte aí a campainha para que você receba, porque nós vamos fazer uma série de vídeos onde vamos explicar estes hábitos que necessitamos desenvolver para ter um corpo que possa estar com longevidade, saudável, se movendo, podendo ir e vir com uma mente saudável, despertos, enérgicos, saudáveis e podermos, desta forma, cumprir este chamado de Deus para as nossas vidas. Aperte o sininho, deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com todas as pessoas que você sabe que de alguma forma necessitarão estas informações que nós vamos estar entregando através desses vídeos e
Deixe no comentário aí algum comentário se você gostou, qual é a sua dúvida, o que é que você tem de dúvidas e como se sente você a nível físico, na sua vida, fisicamente falando. Nós vamos estar fazendo vários vídeos e vamos deixar também o link para que você possa se inscrever na mentoria, se assim você desejar, para já estar acompanhando e sendo acompanhado por profissionais da saúde que poderão dar todas as informações que você necessita para qualquer um destes problemas que você está enfrentando e poderão levar você a uma qualidade de vida de saúde e não somente estar remediando a doença e talvez remediando sintomas de doenças que às vezes até se diz crônicas, mas que você poderá ser sarado, poderá ser livrado destas doenças se você simplesmente decide mudar alguns hábitos na sua vida. Este é o propósito, este material já está disponível, já existe esse conhecimento, a humanidade está muito desenvolvida e se este vídeo, se esta informação chegou até você, é porque seguramente Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e necessita que você possa ajustar estes hábitos que necessita ajustar para que você tenha a força, a energia, o dinamismo, a saúde para cumprir este chamado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.